Olá, primeiramente eu quero agradecer à comissão organizadora dessa oitava Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, né, abordando o tema Educação, Saberes Pedagógicos e Práticas Educacionais. O nosso trabalho vem no eixo temático de Educação Especial e Inclusiva e o título do nosso trabalho é o acesso ao ensino do direito pela população negra, uma inclusão ainda sem integração. Esse artigo ele aborda os diversos aspectos a implicar os processos de inclusão, concluindo-se pela necessidade em combater a precária integração da população negra no campo do ensino universitário, do direito, como uma forma de ampliação e emancipação dos negros como operadores jurídicos inseridos no campo intelectual. No sentido sociopolítico, o conceito de integralidade ele nos leva a aprofundar as liberdades individuais, né, tais como os direitos sociais e também os direitos humanos, como um bom processo de inclusão que reconhece a capacidade do indivíduo negro de pensar, de criar ideias, de dialogar, de argumentar, questões essas que são básicas para o bom exercício do direito. A inclusão e a integração, né, completas, elas são processos estruturais que dependem muito de mudanças na mentalidade social. A problemática dessa questão, ela ultrapassa a formação de operadores do direito vindos da população negra, né? É necessário e precisa-se de mudanças sociais que reconheçam os direitos individuais, os direitos sociais e políticos básicos no decurso da vida social do negro no Brasil. Assim, ao adentrarmos, né, no tema desse artigo, que versa sobre o exercício da inclusão das populações negras nos cursos de direito, vislumbramos que há ainda um horizonte a ser conquistado, né? Uma vez que é insuficiente a inclusão através somente da política de cotas. É necessário, né, se faz necessário que haja uma integração dessa parte da população para haver o real sentido de igualdade e de cidadania. A inclusão social e a integração socioeconômica, né, completa, elas são processos estruturais que dependem e muito da mudança de mentalidade social. É um conjunto amplo da sociedade e que precisa reconhecer e praticar os preceitos da democracia liberal de forma a criar possibilidades de eliminação dessas desigualdades extremas e históricas, né? No campo do direito, como falamos, né, a problemática ela ultrapassa essa formação de operadores, né, vindo da população negra. É preciso redefinir como que a população negra se reconhece como população capaz de direitos e também que a população branca reconheça essa capacidade como legítima, seja no sistema de equidade ou no de igualdade entre os grupos populacionais brancos e negros, né? Essa integração ela implica na garantia do bom exercício dos direitos na sociedade, assim como implica ter um número de advogados negros que traz consigo uma capacidade de compreensão da realidade e dos valores da própria população, né? Podendo assim representá-los tanto juridicamente quanto informá-los
sobre os seus direitos, tanto constitucionais, sociais, e sendo ainda conhecedores das leis que permeiam os direitos dessa população negra, né? As leis voltadas aos direitos da população negra e que façam-se cumprir. A população negra no século passado, pós o regime escravista, ela tinha proporcionalmente mais advogados e rábulas que na atualidade, isso segundo estudos, tá? Em termos proporcionais, nós tivemos um retrocesso marcante imposto pelas políticas da Primeira República, que executaram uma política imigratória, né, uma política migratória voltada para o branco europeu e aliada a outros dois fatores que foram as políticas de desigualdade social da população negra e também principalmente para o trabalho e as mudanças corporativas nas formas de acesso ao direito de advogar. Muitos negros, eles foram grandes advogados autodidatas, né, pensadores do direito, denominados como rábulas. Dois grandes negros renomados que nós trazemos aqui foi Luiz Gama e Quintino de Lacerda, né? Luiz Gama como rábula e Quintino de Lacerda como integrante, como militante abolicionistas, eles foram grandes conhecedores das leis que amparavam o escravismo, né? E que também serviam de base, né, para esse conhecimento das leis, esse conhecimento deles, essas leis, serviam de base para que eles pudessem argumentar nos diversos processos em defesa dos negros, o que executaram com grande êxito e assim foram reconhecidos, né? Sobre esse aspecto, é possível afirmar que esses advogados negros no período imperial não estavam somente incluídos, né? Eles só não estavam somente incluídos quanto a rábulas, embora integrantes da construção do pensamento abolicionista e também do ativismo social, que proporcionaram grandes mudanças, né, na sociedade brasileira. No âmbito social, não podemos afirmar que havia uma integração deles na sociedade, porque ter conseguido sua alforria somente na justiça, ter sido recusado pela faculdade de Direito, ter sido, como aluno ouvinte, foi vexado, foi ridicularizado, né? Foi preso por força política de insubordinação, isso levando em conta que era filho de pai branco, de homem branco português e de mulher negra, ele não tinha sua integração na sociedade. Para entregar na sociedade, Luiz Gama, em 1873, ele participou da Convenção de Itu, né, que criou o Partido Republicano Paulista, e ainda que ciente que naquele espaço, né, palavras dele, ciente que naquele espaço eram dominados por fazendeiros e senhores de escravos, o reconhecimento dele só veio em 2015. Quanto a Quintino de Lacerda, ele integrou-se realmente. Ele foi ex-escravizado, ele se tornou um herói abolicionista, líder do Quilombo do Jabaquara, primeiro vereador negro no Brasil e recebeu a patente de major honorário pelo Exército Nacional. Esse tipo de competência, né, excluída da prática do exercício do direito hoje, refletida no apagamento de personalidades negras e de outros conjuntos, né, da história do direito e dos compêndios da lei, direcionado aos estudantes, não colaboram para a integração. Hoje nós temos o ingresso diminuto de negros nas escolas de direito, principalmente nas escolas públicas, né? E as políticas de cotas para a inclusão, apesar de ser um grande avanço, né? Um avanço de cunho político, não foram e não é o bastante e nem o suficiente para integrar os negros na sociedade.
principalmente no campo do direito, né? E essa não integração, ela gera também um número reduzido de professores negros no direito, agravados por um currículo que destrata por completo tanto as especificações das populações, da população negra, né, quanto a necessidade de conhecimento pelos graduados e graduandos em direito da história dos negros na fundação e da legislação voltada para a população negra, né, na fundação dos direitos e da cidadania. E assim sendo, os direitos quanto ao alcance de fruição, né, pela população negra, eles pendem então de uma melhor integralidade desta à sociedade política, como parte de sua estrutura, e não só como mera força de trabalho paralela, apenas incluída sem força de opinião pública. Obrigada.